Pegue, por favor, a palavra de Deus, pegue o livro santo e abra comigo no livro do Gênesis, no capítulo 13, versículo de número 1. Gênesis capítulo 13, versículo 1. Diz a palavra de Deus: Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. Esse finalzinho do texto é o texto que eu quero explorar. Você sabe que Abraão, que antes se chamava Abrão, fez uma longa peregrinação, partindo lá de Ur dos Caldeus, onde é o Iraque hoje. Ele foi peregrinando, até alcançar todo o território de Canaã, que é Israel hoje. Mas o texto diz aqui, bem no final do versículo, que com Abraão ia alguém, além da sua esposa. Está escrito aqui: subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. Com ele Ló. Quem foi esse homem chamado Ló que foi com Abrão? É sobre ele que nós vamos falar hoje. Então eu quero que você repita comigo o versículo primeiro, em bom tom e alta voz. Eu leio e você repete. Subiu, pois, Abrão... Está fraco, vamos melhorar isso? Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul. Ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. Quem crê que Deus vai falar conosco? Teu coração está aberto para receber a palavra de Deus? Então vamos aplaudir bem forte a palavra do Senhor. Vamos dar a melhor salva de palmas possível para esta palavra. Aplauda mesmo, aplauda e diga glória a Deus. Aplauda e diga aleluia. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai querido e Deus amado, a tua palavra agora será pregada. Fale conosco. Remova toda barreira, remova todo obstáculo. Envie a tua santa palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra agora vá, Senhor, e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Sente-se, por favor. A história do Abrão é uma história fenomenal, inspiradora, uma história realmente de fé. Mas não é de Abraão que eu quero falar. Eu quero falar de Ló. Só que para falar de Ló, temos que falar um pouco de Abrão. Quem foi Ló? A palavra diz que Abrão, ele era filho de um homem chamado Tera, ou Terá, você pode chamar como quiser, a gente não sabe a pronúncia certa. E esse homem chamado Tera teve como filhos Abrão, Naor e Harã. E esses filhos peregrinaram com ele. Só que no meio da peregrinação, um desses filhos, chamado Harã, morreu. E antes de morrer, Harã, filho de Tera, tinha gerado um filho. E quem era esse filho? Ló. Portanto, Ló ficou órfão. E quando Ló ficou órfão, o Abrão já era casado com Sarai. Na época o nome dela não era Sara, era Sarai. Só que eles não tinham filhos. E isso para aquela época era uma calamidade, era uma tragédia. Hoje casal sem filhos é a coisa mais normal do mundo. Quem conhece casais sem filhos aí? E está tudo bem, ninguém se mete, ninguém pergunta. E a pessoa pode viver muitos anos sem ter filhos. Claro que de vez em quando vai aparecer alguém que vai perguntar, mas hoje é normal um casal sem filhos. Mas naquela época isso era considerado uma tragédia. Uma mulher que não gerava, ela era vista com maus olhos pela sociedade.
Um homem que casava com uma mulher e essa mulher não gerava, ele tinha o direito de desquitar dela, divorciar dela, só pelo fato de esta mulher não lhe dar filhos. Ou se ele não quisesse se separar dela, ele podia trazer para dentro de casa uma outra mulher para gerar filhos no lugar da esposa. Só que Abrão não fez nada disso. Ele continuou com a Sarai, apesar dela não lhe dar filhos. Mas quando o seu sobrinho ficou órfão, aí o Abrão pensou assim, bem, ele não tem pai, eu não tenho filho, e ele é da família. Vamos dizer que ele é do meu sangue, né? Meu sobrinho. Então, por que não? Vamos adotá-lo. Aí o Abrão meio que adota Ló como um filho do coração. Ele é sobrinho, mas para Abrão é como se fosse um filho. Quem compreendeu até aqui? Quando Deus fala com Abrão lá no capítulo 12 de Gênesis e diz, saia da sua terra, saia da sua parentela, vá para a terra que eu te mostrarei, porque eu farei de você uma grande nação. Abrão se desapega de tudo, da sua cidade, do seu pai, dos seus irmãos, da sua parentela, mas ele não consegue se desapegar do seu sobrinho do coração, Ló. Pode reparar no capítulo 12, versículo 4 de Gênesis. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Não era nem para ter ido, porque se Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela, o que era Ló? Um parente, que ele tinha que ter deixado para trás. Mas Abrão estava tão apegado àquele sobrinho, que para ele era um filho, então ele falou, eu vou levar. E levou Ló. E a palavra diz que Deus foi abençoando Abrão à medida que ele ia caminhando com Deus, e Abrão foi crescendo e prosperando. E aí o Abrão pensou, esse meu sobrinho, Ló, ele vai ser meu herdeiro um dia. Para que eu vou esperar morrer para dar a minha herança? Eu vou dar a minha herança em vida. Aí o Abrão pegou uma parte da sua fazenda, uma parte dos seus empregados, chamou Ló e falou, a partir de hoje, Ló, você é dono de tantas cabeças de gado. A partir de hoje, esses funcionários aqui, que são meus funcionários, agora serão teus funcionários. Eu estou dividindo os meus bens com você, porque Deus tem sido generoso comigo, Deus tem sido bom comigo. E aí o Ló ficou feliz da vida, que tio maravilhoso, hein? Pensa aí. Esse tio, antes mesmo de morrer, está me dando uma herança. Aí o Ló ficou muito feliz. E o capítulo 13, que foi onde eu comecei a leitura, diz que tanto Abraão quanto Ló partiram do Egito e levaram tudo o que tinham. E agora o versículo 2 diz, e ia Abraão muito rico em prata e em ouro. E o versículo 5 que está escrito o seguinte, e também Ló que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Você faz ideia do tamanho da riqueza desses dois homens? A cidade não tinha pasto suficiente para tanto animal, faltava lugar para que eles cuidassem do seu rebanho. Aquilo começou a ser um problema para eles. Olha que problema bom, né? É tanta fazenda, é tanto gado que não tem onde colocar os bichos para pastarem. Que coisa! Isso é a bênção de Deus, hein? Deus fez Abrão crescer muito. Só que aquilo que era para ser uma bênção acabou se tornando um motivo de briga. Um motivo da separação. Diz a palavra que quando os pastores de gado de Abrão levavam o rebanho para pastar, para beber água, os pastores de gado de Ló faziam a mesma coisa. E como a cidade era pequena para eles, eles levavam o gado para pastar no mesmo pasto, para beber água nas mesmas fontes. E o que acontecia? Misturavam. É claro que os animais, principalmente esse tipo de animal, eles conhecem a voz do seu pastor. Você sabia disso? Faz um teste. O dia que você estiver numa roça aí afora, no interior por aí afora, experimenta chamar
você vai ver que o bicho ele não responde à voz do estranho, ele responde à voz do dono. Interessante isso. Se você tiver um rebanho com 100 ovelhas e chegar outro pastor com outras 100 ovelhas e outro com outras 100 ovelhas, quando eles chamarem, cada ovelha vai responder ao seu pastor. Mas acontecia de uma ovelha aqui ou outra ali sair e ir junto com o rebanho, ou fosse o rebanho do Ló que ia com o do Abrão, ou do Abrão ia com o do Ló. E aí os pastores que cuidavam dos animais, que tinham que prestar contas, começaram a contar para Ló: ó, o negócio é o seguinte, a gente leva os animais, quando chega lá mistura tudo, e aí o teu tio está ficando com ovelhas tuas, com cabras tuas, com bodes do teu rebanho. Olha, Ló, desse jeito você vai ser prejudicado, porque cada vez que a gente leva os animais para pastar, você volta com menos. Você tem que tomar uma decisão, o que você vai fazer, porque senão o teu rebanho vai diminuir. Sabe o que era para Ló ter respondido? Era para Ló ter chamado aqueles funcionários e dizer assim: vem cá, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Antes do meu tio Abraão me dar o que eu tenho, eu era dono do quê? Nada. Então todo esse rebanho que eu tenho, eu só tenho graças a quem? A meu tio. E vocês trabalhavam para quem? Para ele também. Vocês só são meus empregados hoje por causa da generosidade e da bondade dele? Eu só tenho rebanho por causa dele? Eu só tenho fazenda por causa dele? E quem quer saber de uma coisa? Se ele levou uma, levou duas, levou 10, tanto faz. Porque tudo aqui era dele. Eu é que estou desfrutando da bondade e generosidade dele. Era isso que Ló deveria ter dito. Mas foi isso que ele disse? Foi isso que ele fez? Não. Ló vai se mostrar um homem extremamente materialista, porque ele não reconhece as bênçãos que recebeu. Olha o que está escrito no versículo 7. E houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei eu para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Abraão ofereceu uma solução, porque não tinha outra. Você consegue imaginar outra solução além dessa? A cidade é pequena demais para eles dois. Ou eles vão conviver bem juntos, ou então eles vão se separar. Não tem outra saída. Então Abraão fala para Ló: você quer ir embora? Você quer se separar de mim? Você já é adulto. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Agora, brigar nós não vamos, nós somos parentes. É como se ele estivesse dizendo: você para mim é um filho. Eu não quero briga com você, eu quero viver em paz com você. Agora você decide. A escolha é sua. E agora eu cheguei no ponto da mensagem que eu queria chegar, e eu quero que você até anote isso que eu vou te passar de agora para frente. Esse homem chamado Ló, ao longo de sua história na palavra, ele vai tomar 4 decisões. Ele vai fazer 4 escolhas. E serão 4 escolhas erradas que ele vai fazer. É lamentável eu te dizer isso, mas há muitas pessoas destruindo a sua vida por causa das próprias escolhas que estão fazendo. As suas escolhas vão definir o teu presente e o teu futuro. Quem me ouviu, diga amém. Preste atenção nas escolhas que você faz. Quando Abraão disse para Ló: vamos nos separar, você vai para a direita, eu vou para a esquerda. O que era para Ló ter pensado? Se eu me separar do meu tio, eu estou me separando da bênção. Porque quem é que tinha as promessas de Deus? Abraão ou Ló? Com quem que Deus falou? Com Abraão ou Ló? Para quem Deus enviou a bênção e fez crescer e prosperar? Abraão ou Ló? Então Ló está sendo abençoado porque ele anda com Abraão. Você precisa entender que o que faz você e eu sermos abençoados não é nós mesmos.
Não é eu mesmo que sou tal. Não é você mesma que é a pessoa melhor de todas e mais especial de todas. É a presença do Senhor Jesus na tua vida que faz você ser uma pessoa abençoada. Então, se a gente se afasta da presença do Senhor, obviamente vamos perder as bênçãos. O que Ló deveria ter pensado? Eu aqui não vou me afastar do meu tio. Tudo que eu tenho por causa dele. Se eu sou abençoado porque eu estou com ele. Se eu sair de perto dele, eu saio de perto da bênção. Eu vou ficar aqui, ele pode me tirar tudo, ele pode falar o que quiser, eu vou ficar aqui com ele. Essa era a decisão certa. Mas qual foi a decisão que Ló tomou? A primeira escolha errada de Ló. Capítulo 13, versículo 10. E levantou Ló os seus olhos e viu. Grife essa frase. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Quando Abrão propôs a Ló uma separação, Ló foi para o monte orar. É isso que está escrito? Ló passou a madrugada em claro pedindo a Deus uma direção, é isso que está escrito? O que é que Ló fez? Levantou os olhos e viu uma campina muito bonita ali naquela região, falou, é para lá que eu vou. Ele tomou uma decisão por aquilo que os olhos estavam mostrando. E sabe qual é a primeira escolha errada de Ló? A primeira escolha errada de Ló é a escolha errada de muita gente também. É deixar de andar por fé e andar por vista. Repita comigo, a primeira escolha errada de Ló foi andar por vista e não por fé. Como é que Abraão andava, gente? Pela fé. Só que Ló aprendeu a andar pela fé com Abrão e agora parece que não quer mais. Porque ao invés de continuar andando com Abraão, que anda pela fé, ele agora quer andar por vista. Se guiar por aquilo que os olhos podem ver. Eu quero te alertar para isso. Nem sempre os teus olhos vão te mostrar a realidade das coisas. Já ouviu o ditado que diz que nem tudo que brilha é ouro? Nem tudo que parece é. Muitas vezes o diabo consegue enganar as pessoas com aquilo que elas estão enxergando diante dos seus olhos. A primeira pessoa que foi enganada por aquilo que os olhos viam foi a mulher do Adão, a Eva. A Eva estava lá no jardim passando fome, estava lá passando necessidade, vivia num paraíso, tinha tudo do bom e do melhor, mas quando você abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 3, está escrito lá que vendo a mulher que a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Quer dizer que tudo começou com aquilo que os olhos estavam vendo. Quando você tiver que escolher alguma coisa, não escolha simplesmente por vista. Não tome decisões na vida apenas por aquilo que os teus olhos estão vendo, porque os teus olhos podem te levar ao engano. Às vezes a pessoa ela toma uma decisão num relacionamento por aquilo que ela está vendo. E é claro que quando o assunto é relacionamento, aquilo que a gente vê conta muito. É ou não é? Claro, não vamos ser hipócritas. Quando o assunto é relacionamento, a aparência conta muito. O que os olhos veem conta muito. Mas fala sério, um relacionamento feliz e abençoado se resume em um rostinho bonito? Em um corpinho atraente? Às vezes a pessoa olha e fica impressionada com o que está vendo. E diz, puxa, que mulher linda. Puxa, que rapaz bonito. Aí parece muito bom aquele relacionamento por aquilo que os olhos podem ver, mas nem sempre é o que parece. Às vezes a pessoa ela toma uma decisão de entrar num negócio, aceitar uma proposta de trabalho que parece muito boa aos olhos, mas nem sempre o que parece bom é de fato bom. O sábio Salomão escreveu algo aqui que eu quero ler com você, lá no livro de Provérbios. Abra a tua Bíblia comigo, por favor.
A primeira escolha errada da vida de Ló foi essa. Podendo ficar com Abraão, podendo se manter na direção de Deus, continuando ali, ele decidiu fazer tudo errado. Decidiu ir por um caminho errado. Olha só o que está escrito na palavra de Deus, no livro de Provérbios, no capítulo 1. Provérbios, capítulo 1. Olha só o que está escrito no versículo de número 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixe a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova, e acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos, lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das tuas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Os conselhos dados aqui são profundos demais. Nós temos que meditar neles. A primeira escolha errada de Ló foi essa. Escolheu andar por vista. Não, eu estou olhando ali, pelo que eu estou vendo, é muito bom. Próxima vez que você tiver que tomar uma decisão, próxima vez que você tiver que fazer uma escolha, não faça escolhas apenas por aquilo que os teus olhos estão vendo. Busque a direção de Deus primeiro. Volta comigo lá em Gênesis, por favor. Aí Ló vai embora então para Sodoma. E esse é o segundo erro de Ló. Está escrito no capítulo 13, versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente. Partiu Ló para o Oriente. Eu quero que você entenda que esta é a segunda escolha errada de Ló. Ele escolheu ir morar em Sodoma. Minha gente, ele não foi lá passar férias, não. Ele não foi lá passar um final de semana, um feriado. Ele não foi lá conhecer a cidade. Ele pegou tudo que tinha e foi de mudança para Sodoma e fixou residência ali. Inicialmente ele vai ficar 5 anos morando lá. Ele olha para aquele lugar e diz, esse aqui agora é meu lugar, essa aqui agora é minha cidade, essa aqui agora é minha terra. E talvez você diga, pastor, mas o que tem de errado nisso? Qual que é o problema do Ló ter se mudado para Sodoma? As pessoas se mudam de uma cidade para outra, que mal que tem isso? Mas é que a palavra de Deus diz aqui no versículo 13, ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Deus sabia que Sodoma era um antro de perdição? Deus sabia, sim ou não? E por que Deus não avisou Ló? Sabe por quê? Porque ele não perguntou. Porque hora nenhuma ele buscou a direção de Deus. Mas se Ló tivesse dito, Senhor, fala comigo. Estou pensando em me mudar para Sodoma. Estou sentindo de ir embora para lá. O que o Senhor me diz? Me dá uma direção, fale comigo. Quem acha que Deus teria alertado Ló? Quem acha que sim? O negócio não é que Deus não fala. É que a gente não quer ouvir. E aí quando a gente não quer ouvir, a gente nem pergunta. Já viu o filho quando sabe que a mãe não vai concordar e ele nem pergunta nada para ela? Não nem fala com a mãe não, nem fala, porque se for falar, ela vai dar o contra. Não é assim que o filho faz? Pois é, o Ló sabe que ele está tomando uma decisão errada, né? E ele se muda para Sodoma. Eu preciso te ensinar uma coisa. Na teologia existe uma doutrina, um estudo chamado tipologia.
Tipologia na teologia é quando uma coisa representa outra, uma pessoa representa outra, um lugar representa outro. Tipologicamente, Sodoma representa esse mundo perdido. Quando Ló escolheu ir para Sodoma e fixou residência ali, sabe o que isso significa? A pessoa que quer fazer deste mundo perdido o seu lugar. E Deus está usando a minha boca para te dizer que aqui nessa terra, eu e você somos peregrinos. A nossa morada fixa não é aqui. Qual foi o trato de Deus com Abraão? O Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai peregrinando aí, ó. Vai peregrinando que eu serei contigo. Esse era o acordo. Abraão não tinha que fixar residência em lugar nenhum. Onde ele fosse passando, Deus iria abençoando, mas ele não ia morar fixo em lugar nenhum. O que você precisa entender é que enquanto você está nesse mundo, você está apenas de passagem. Um dia nós vamos chegar em casa e vamos fixar residência. Sabe onde? Lá na Nova Jerusalém. Enquanto isso, aqui na terra nós somos estrangeiros. Você quer conferir isso na Bíblia para não achar que é coisa da minha cabeça? Abra, por favor, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele vem nos buscar. E quando Ele vier, aí nós vamos morar na nossa cidade. Qual foi a terceira escolha errada que Ló fez? A primeira foi deixar de andar por fé e andar por vista. A segunda escolha errada que Ló fez foi morar em Sodoma. Justamente em Sodoma. O que ele tinha que fazer? Continuar peregrinando com Abraão. Mas aí as coisas vão acontecer. A história é longa, não dá tempo de detalhar, mas o fato é, depois de 5 anos que Ló está morando em Sodoma, acontece uma guerra. Essa guerra está relatada lá em Gênesis 14, depois você pode ler. E quando a guerra acontece, Ló é levado sequestrado, cativo. E alguém vai até as regiões onde Abraão habitava para dar a notícia. Interessante isso, né? Alguém saiu lá de Sodoma e foi até a cidade onde Abraão morava para dar a notícia. Acho que disseram assim, vamos lá contar para Abraão que o sobrinho dele perdeu tudo. Tenho certeza que ele vai bater até palma. Quando a gente contar que Ló perdeu tudo, aquele ingrato, o Abraão vai ficar até feliz, vai dizer, bem feito. Aqui se faz, aqui se paga. Só que para surpresa de quem foi dar a notícia, quando Abraão ficou sabendo que Ló estava nas mãos do inimigo, Abraão, que nunca foi homem de guerrear, Abraão, homem muito pacífico, é a única vez que você vai ver Abraão entrar numa guerra, é dessa vez. Abraão disse, o meu parente não vai ficar nas mãos do inimigo. E deixa eu abrir um parênteses aqui para fazer esse ato profético com você. Levante a mão direita bem alto e diga, os meus parentes não ficarão nas garras do inimigo. Quando Abraão ficou sabendo que o seu sobrinho estava preso, ele arrumou 318 criados que ele tinha na sua casa e falou, vamos resgatar Ló. E foi. E Deus foi com ele, ele deu vitória. Tremendo, né, gente? Ele enfrentou exércitos inteiros com aqueles 318 homens. E não estou falando de 300 guerreiros, tipo aqueles lá de Esparta, daquela guerra do filme. Não estou falando desses 300, não. 300 pastores de ovelha, 300 vaqueiros, 300 agricultores, não eram guerreiros, não eram matadores, não eram gladiadores. Como que esses 318 homens venceram aquela batalha?
Porque Deus estava com Abraão naquela missão de resgatar a família. Todas as vezes que você entrar em guerra espiritual para resgatar alguém da tua família, Deus vai entrar com você nessa guerra e vai te fazer vencer, porque é da vontade de Deus que toda a tua família seja resgatada para Jesus. Muito bem. Abraão resgatou o Ló e todos os moradores de Sodoma. Sabe o que Ló fez depois disso tudo? Depois do Abraão ter ido lá, resgatou ele, resgatou os bens, resgatou a família, colocou cada um no seu cantinho de volta. Sabe o que o Ló teve a coragem de fazer? Apertar a mão do Abraão e dizer: obrigado, viu, tio? Estou indo. Ele foi embora de novo para Sodoma. Diga comigo assim, tem gente que não aprende mesmo. Quem acha aqui que era a hora perfeita do cabeção do Ló voltar para casa? Era a hora perfeita ele dizer: gente, eu não tinha nem que ter ido. Eu fui, quebrei a cara, meu tio me resgatou, quer saber? Não volto para Sodoma nunca mais. Vou pegar minha fazenda, vou pegar minha esposa, vou pegar minhas filhas e vou voltar para Canaã, vou voltar a peregrinar, vou voltar a viver com meu tio Abraão. Quando eu vivia com Abraão, eu era feliz. Eu não enfrentava essas coisas. Quer saber? Eu não volto mais para aquele lugar. Só que Ló, cego, vai tomar a terceira decisão errada, a terceira escolha errada. Anote aí. Teve a oportunidade de consertar as coisas, mas não o fez. E tem gente que é assim. Tem gente que erra. Aí Deus dá para a pessoa a oportunidade de consertar as coisas. E o que ela faz? Ignora. Deus está te dando mais uma chance. Deus está te dando outra oportunidade. Você vai desperdiçar mais uma oportunidade que Deus está lhe dando? Você acredita se eu te disser que Ló voltou para Sodoma e vai viver mais 15 anos lá? Tem gente que não aprende. Você sabe que a Bíblia nos conta uma parábola muito bonita, que é a parábola do filho pródigo. O filho pródigo também saiu de casa, se perdeu pelo mundo, aprontou muito. Mas como foi que terminou a parábola do filho pródigo? Com o filho pródigo caindo em si e o quê? Voltando para casa. Até o filho pródigo caiu em si e voltou para casa. Mas Ló, não. Ao invés de voltar a viver com Abraão novamente, Ló voltou para Sodoma, para aquele lugar de perdição. E lá ele vai ficar. Depois de alguns anos morando ali, Deus decide destruir aquele lugar de vez. Eu quero voltar com você lá em Gênesis, agora no capítulo 19. E um dia Deus manda anjos lá na casa do Ló para tirá-lo de lá. Só que os anjos que vão visitar Ló, eles não vão com asas, auréolas e luz resplandecente. Eles vão vestidos de gente na forma humana. Homens comuns, com roupas comuns, cabelo, barba, com uma aparência até razoável, uma aparência até boa. Porque o que Deus queria? Deus queria dar uma prova de que aquele lugar estava perdido mesmo. Quando os anjos vestidos de homens foram lá na casa do Ló, o Ló não conhecia aqueles homens, mas aprendeu com seu tio Abraão a hospitalidade. Então ele recebe aqueles homens na sua casa. E pouco tempo depois do Ló receber aqueles homens na sua casa e estar ali conversando com eles, olha o que diz a palavra de Deus aqui no capítulo 19, versículo 5. Vamos ler o 4 também. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Ei, você entendeu aqui ou quer que eu explique? Pastor, na minha Bíblia não está nem escrito que os conheçamos. Tem algumas traduções que dizem: traze-os aqui fora para que abusemos
deles. Alguém tem essa tradução aí, para que abusemos deles? Tem uma tradução que diz isso. Aqueles homens eram anjos, mas a população viu como estrangeiros. Poxa, tem uns homens bonitos ali na casa do Ló, e ele vai ficar com os bofes só para ele? Ah, vamos lá também. É isso aí que está escrito. Então a conclusão está dada. Aquela cidade estava perdida mesmo. E Deus então decide, eu vou destruir. Eu vou acabar com isso tudo. Não dá mais. E quando Deus decide que vai destruir tudo, Ele avisa Ló: Ló, esses homens aí que estão na tua casa não são homens, são anjos, que eu mandei para te tirar daí, porque eu vou destruir a cidade. Ao invés do Ló levantar a mão para o céu e dizer, graças a Deus que eu estou recebendo esse livramento, olha só o que ele vai fazer agora. Versículo de número 16. Ele, porém, demorava-se. Grifa aí, por favor. Ele, porém, demorava-se. Sabe aquela pessoa que fica demorando para tomar as decisões certas? Demorando para entregar a vida para Jesus. Ela vem no culto, ouve a palavra, o apelo é feito, aí ela fica enrolando, demorando. Não estou preparado ainda, hoje não, quem sabe um dia. Aí ela entrega a vida para Jesus, mas fica demorando para batizar. Chega o dia do batismo, ao invés dela batizar logo, ela fica dizendo, não, dessa vez não, quem sabe no próximo. Aí depois ela batiza, mas Deus tem uma obra na vida dela, ela fica demorando para servir, para fazer a obra, para se lançar. O que é que você está demorando para fazer, hein? Está escrito aqui que ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Olha a bondade de Deus. Não só mandou o anjo na casa dele, como pegou ele pela mão e falou, vamos embora. Deus está me usando aqui como anjo da igreja, para te pegar pela mão e dizer, vem embora desse mundo, esse mundo está perdido, vem caminhar com Jesus, vem peregrinar com Jesus, vem andar com Deus. Porque esse mundo aí fora está perdido, não tem nada para você nesse mundo. E sabe o que o Ló respondeu? Versículo 18. E Ló disse-lhe, assim não, Senhor. É demais um negócio desse, né? Assim não, Senhor. Deus está salvando a vida dele, salvando a família dele. E o que ele disse para Deus? Assim não, Senhor. Sabe qual é a quarta escolha errada de Ló? É dizer não para Deus. Se tem alguém para quem você não pode dizer não, jamais é para Deus. O que Deus disser para você, a resposta tem que estar na ponta da língua. Eis-me aqui, Senhor. Faça em mim a tua vontade. Era para Ló ter dito, se o Senhor quer me tirar daqui, porque vai destruir esse lugar, então vamos embora, eu não quero ficar aqui para ver a destruição. O Senhor tem pressa de que eu faça isso? Então vamos logo. Mas não, ele ficou demorando. E quando os anjos o apertaram, ele ainda reclamou. Tem gente que diz não para Deus. Tem gente que não quer as coisas da forma como Deus determinou, mas acha que pode ser do seu jeito. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu querido, minha querida, você que está aqui na igreja e você que está acompanhando à distância, não é do teu jeito, é do jeito de Deus e ponto final. E não me venha com assim não, Senhor. É do jeito de Deus, sim. Ele quer te salvar. Quem crê que Ele quer te salvar? Mas é do jeito dele. E sabe qual é o jeito de Deus? Ele mandou Jesus para vir a esse mundo, viver aqui sem pecado, morrer na cruz, levando o pecado de todos nós, e todo aquele que nele crê, não pereça, mas seja salvo. É assim. Não me venha com essa de assim não, Senhor, eu queria de outro jeito, eu prefiro outro, eu prefiro a minha padroeira, eu prefiro o meu santo, eu prefiro esse ou aquele. Não, é do jeito de Deus. O que mais Deus quer fazer com você, ou Ele está mostrando para você e você está dizendo não para Deus? Começa a aceitar a vontade de Deus. Por causa dessas 4 escolhas erradas de Ló, muita coisa ruim aconteceu na vida dele. Eu vou parar aqui, mas poderia ficar horas e horas te dizendo isso.
Alguém pode olhar para essa história e dizer assim: pastor, francamente, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Não acredita por quê? Acha fantasioso demais? Pega um avião, vai lá para Israel, visite as ruínas de Sodoma e Gomorra. Sabia que dá para visitar? Dá para visitar as ruínas de Sodoma e Gomorra. Pastor, eu não posso ir. Então vai no YouTube e coloca lá as ruínas de Sodoma e Gomorra. Inclusive tem um vídeo do pastor João Ribe Palharim, numa das vezes que ele visitou lá, já tem muito tempo, mas a internet está aí para isso. Vai lá e pesquisa. Cresce nem mato naquele lugar. Os pesquisadores, pesquisando o solo, encontraram ali enxofre. Tem guia turístico que faz as pedras pegarem fogo ali, só esfregando uma na outra, de tanto enxofre que tem até hoje naqueles lugares. Aí você pode até não acreditar. Você pode até achar: não, pastor, essa história é fantasiosa demais. Ló viveu há quanto tempo? Ló viveu na época do Abraão. Abraão 2000 anos antes de Cristo. Então nós estamos contando a história de 4.000 anos atrás. Pastor, uma história de 4.000 anos atrás? O senhor quer que eu acredite que é verdadeira? Você pode até não acreditar em Ló, mas em Jesus você acredita? Quem acredita em Jesus? Bem, sendo assim, você tem que acreditar na história de Ló também, porque olha o que Jesus falou aqui em Lucas capítulo 17. Eu vou ler do 28 até o 30 para encerrar a mensagem. 2000 anos depois de Ló viver tudo isso que eu te contei, olha que Jesus pregou. Lucas 17, 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de quem? De Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Toda a igreja, por favor, fique de pé. Foi assim nos dias de Ló, está sendo assim nos dias de hoje. As pessoas vivendo de uma forma irresponsável, de uma forma leviana. Deus mandou o anjo para tirar Ló de lá. Deus está me mandando aqui pregando essa mensagem para você, porque Deus quer te salvar desse mundo perdido. Feche os seus olhos agora, por favor. Você que está aqui nesta noite ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você que está aqui ainda não recebeu a Cristo como único Senhor, como único Salvador. Você quer se entregar a Cristo hoje? Você quer entregar a tua vida a Jesus agora? Você só precisa fazer um sinal com a mão e dizer: eu quero. E Ele vai te pegar pela mão e te trazer para a presença dEle. Tem alguém aqui essa noite que quer entregar a vida para Jesus? Levante a sua mão se tem alguém aqui que quer. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Tem alguém que quer? Levante a mão. Vou fazer um segundo apelo. Você que já entregou a vida para Jesus, mas se afastou, se perdeu. O Pai está te chamando de volta. Você quer voltar para Jesus, se reconciliar com Jesus? Tem alguém afastado aqui que quer voltar para Jesus? Levante a mão bem alto. Deixa eu falar com você que está me acompanhando pela internet, pelo meu canal do YouTube, PR Ademir Pereira, ou me ouvindo pela rádio, me ouvindo pelo Spotify. Não sei de que forma essa mensagem chegou até você. Mas da mesma forma que Deus mandou um anjo lá em Sodoma para tirar Ló de lá, Deus está me enviando aí onde você está, através dessa mensagem, para te resgatar para a presença dEle. Você quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Eu vou dobrar meu joelho aqui no altar e vou fazer uma oração por você. Não estou te vendo, não sei onde você está, mas o Pai te ama tanto, que Ele está agora olhando para você, querendo te libertar, te alcançar e te salvar. Aí onde você está, aí na sua casa, aí no seu trabalho, dobra o teu joelho como eu estou fazendo aqui no altar da Paz e Vida, sede estadual em João Pessoa, na Paraíba. Coloque a mão sobre o teu coração. Se não for possível dobrar os joelhos, talvez você está dirigindo, não dá para ajoelhar, coloque a mão sobre o coração. Se der para fechar os olhos, feche. Se não der, pelo menos repita esta oração comigo. Diga: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu reconheço que eu não posso viver longe da tua presença nem mais um minuto. Me perdoa, Senhor,
pelas escolhas erradas que eu fiz na vida. Mas hoje eu escolho estar na tua presença e andar nos teus caminhos até o dia glorioso da tua volta. Deixa eu orar por você. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, onde tiver alguém com joelhos dobrados, com a mão sobre o coração, com lágrimas nos olhos, entregando a vida ao Senhor ou voltando para o Senhor, recebe esta pessoa nos teus braços, escreve esse nome no livro da vida e dá força para esta pessoa permanecer até o fim na tua presença, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus, parabéns pela sua decisão, fique firme na fé.